Olá, queridas amigas e queridos amigos, eu saúdo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico sobre o qual eu quero compartilhar um pouco com vocês se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, onde se lê: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. No segundo domingo de dezembro, aqui no Brasil, é celebrado o Dia da Bíblia. Bem-vindos à celebração desse dia. Ao celebrarmos um dia especial, queremos que ele nos sirva de lembrança, que marque de forma positiva o que ele representa. Nos nossos calendários temos muitos dias festivos. Nos calendários de um país, os dias festivos estão sempre destacados. Aqui no Brasil, alguns dos dias festivos são o primeiro dia de janeiro, dia da confraternização universal, Sexta-feira Santa, o dia em que lembramos a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 7 de setembro, o dia da independência, Natal, o dia do nascimento de Jesus Cristo. Os dias festivos nos servem de referência para a nossa história, de referência para a nossa cultura. Ter essas referências faz parte da experiência humana. A bússola, por exemplo, nos diz sempre onde é o norte. Se sabemos para qual direção é o norte, então temos uma referência e sabemos para onde ir. Assim também é o relógio. O relógio nos serve de referência e nos mostra em que momento do dia ou da noite nós estamos. Quando as pessoas acordam de madrugada, para se orientar, vão ver que horas são. Se ainda falta muito para acordar ou se ainda há um bom trecho da noite para ser dormido. Esta é a sua referência. Um outro lugar que se fala em livros de referência é nas bibliotecas. As bibliotecas, as grandes bibliotecas, quando são organizadas, colocam os livros dos mesmos assuntos no mesmo lugar, dentro de uma seção da biblioteca. Assim fica mais fácil encontrar um livro no meio de tantos outros milhares de livros. Há os livros de literatura, os livros de história, de geografia, de teologia, medicina e assim por diante. Mas há uma classe especial de livros em qualquer biblioteca. Esses livros são chamados livros de referência. Os livros de referência são os dicionários, as enciclopédias, as tabelas, os catálogos, os guias. Os livros ou as referências ficam num lugar de destaque e não se misturam entre os que têm um saber específico. Eles são referência para todo o conhecimento que está naquela biblioteca. Pois hoje estamos, de certa forma, celebrando uma obra de referência, a Bíblia Sagrada. Alguns pensam que a Bíblia deveria ficar entre os livros de religião. Sem dúvida, ela também é um livro que orienta a fé cristã, mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma obra de referência para as pessoas. Ela não trata apenas de artigos de fé ou de questões de religião. A Bíblia
é uma obra de referência para todos os aspectos da vida e do conhecimento. Durante os últimos milênios, a Bíblia Sagrada tem servido como base para a vida de muitas nações. Nos países em que isso aconteceu, muitos aspectos negativos da vida em sociedade foram superados. Por isso, podemos dizer que a Bíblia também pode ser um livro de referência para a sociedade, para que a sociedade aprenda a viver em paz, reconciliada consigo mesmo e com os outros povos. A Bíblia só é um livro de referência quando nós a lemos. Assim como um dicionário, que é um livro de referência em qualquer biblioteca, só ajuda as pessoas a se expressarem corretamente se ele for consultado. A Bíblia só será um livro de referência se ela for lida e seguida. Nesse dia da Bíblia, que vai encaminhar o ano da Bíblia para 2024, queremos olhar muito para a Bíblia como livro de referência no tema da reconciliação. O novo mundo, o nosso mundo, ele busca por reconciliação. As pessoas buscam por reconciliação. As famílias buscam por reconciliação. As igrejas também precisam de reconciliação. E todos nós temos a bênção de termos a Bíblia Sagrada, um livro que Deus nos deu para que pudéssemos usar para esse ministério, o ministério da reconciliação. Que Deus seja louvado pela Bíblia Sagrada e que pela leitura da Bíblia nós possamos aprender a viver de uma forma agradável a Deus e em paz com todos. Que a Bíblia seja o livro de referência da nossa vida.